Vamos, antes de retomar aqui o desenvolvimento da nossa app, vamos subir aqui o trabalho que a gente fez até agora para uma branch nova. Para isso eu vou rodar um git checkout -b 05 rotas get e post. E aí eu vou dar um git add ponto, git commit -n sparkles fit rotas get post rotas get post e SWR implementation. Aí eu posso dar um git push orange 05 rotas get e post. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui no nosso arquivo de rota, na nossa rota to do. A gente vai precisar criar uma função delete e aqui na documentação do Prisma, naquela área de CRUD, aqui no menu esquerdo tem um delete a single record exemplo aqui. Vou copiar isso aqui, vou colar aqui dentro do nosso delete aqui, mas ao invés de delete user, a gente vai ter um delete to do, vai ser um Prisma to do delete, e a gente vai deletar esse elemento por somente ID aqui. Eu estava escrevendo uma versão primeira dessa app aqui e eu tive bastante dificuldade com esse método, porque eu estava tentando passar dentro do body o ID do to-do aqui que a gente estava pagando. E até a versão anterior a 13 no Next você conseguia fazer isso. Mas o método delete, ele não deve receber um body. E a partir da versão 13, o Next implementou esse padrão, né, de uso dos métodos, e agora você, para poder fazer uma requisição com delete, para passar alguma coisa, a gente precisa passar, por exemplo, pela URL. Então aqui, nesse delete, eu vou fazer um teste aqui com esse objeto rec.query aqui, e aqui no Postman eu vou passar uma requisição de delete sem corpo, mas aí aqui no parâmetro eu posso passar ID e no value eu posso pegar aqui um ID de uma dessas Deixa eu salvar aqui. Eu estou recebendo um delete direto.
Vamos ver o que ele me responde aqui. Depois de um tempo de briga aqui, eu fiz um console nesse objeto REC aqui e fui dar uma olhada em quais campos que eu tinha acesso ao ID que eu estou passando pela URL aqui como parâmetro, né? E eu vi que ele está lá em Search Params, só que eu não conseguia acessar ele de forma direta ali. Então eu vim aqui na documentação do Next e lá em Route Handlers, ele tem aqui um exemplo que ele desestrutura o objeto URL aqui dentro de Search Params. E aí ele faz um get dentro desse objeto para o elemento ID. A única coisa que eu tenho que mudar aqui é essa request para REC. E aí eu posso dar um return next response.json. E aí se a gente vier aqui no nosso Supabase e substituir aqui ele deleta com sucesso. Então a gente também já pode pensar aqui na nossa função. Ah, tem um detalhe, né? Essa rota aqui ela está desprotegida, então a gente precisa validar a sessão aqui do usuário também. Acho que esse aqui é fácil, né? Eu posso pegar aquele objeto de sessão que a gente criou aqui em cima. E depois de passar ele, a gente passa. Se a gente não tiver uma sessão, a gente pode retornar. Eu nem sei se esse redirect aqui fazer um teste. Acho que eu posso, ao invés de fazer um redirect aqui, porque acho que nem faz muito sentido. Se a gente estiver fazendo uma requisição de delete, eu já quero que o usuário esteja logado. A gente pode retornar um não autorizado. Faz mais sentido aqui para a nossa aplicação. Não autorizado, beleza. Aqui no patch, a gente vai precisar de algumas informações, né? Eu acho que a gente pode usar essa validação aqui para começo. A gente pode olhar aqui no CRUD, e a gente tem um update a single record aqui. Não é update main, é update unique. Esse cara aqui. A gente vai ter um update to do. No data, a gente vai ter title. E aqui onde ele procura, a gente vai procurar por ID. Completed. E categoria. E a gente vai ter que receber aqui na angle wait hack JSON
é parecido com o que a gente faz aqui no post, né? O Wait Rank JSON. Ele não está desestruturando assim. Simplifica. O que foi, meu amor? Acho que aqui eu vou ter data.title. Completed. Category. Se eu remover essa validação para um teste ali, a gente consegue testar aqui no... Qual que é o que eu estou vendo aqui agora? Trabalhar duro. Eu vou copiar essa célula. Internal server error. Ah, estou chamando user, mas aqui ao invés de user, deveria ser to do. Aí sim, hein? Trabalhar duro, trabalhar menos, e ele já marcou aqui como completo. Se eu só alterar, se eu fazer uma chamada só alterando de completed para false, ele vai funcionar? Aparentemente não. Qual é o erro? Ah, eu preciso do ID pelo menos lá.
Isso aqui é desnecessário. Atualizado com sucesso. Atualizou com sucesso. Funciona, então. Vamos ver se a gente consegue trocar a categoria, validando tudo no final. É assim que a gente está definindo a categoria, é studies? Não, é study. No singular. Beleza, já atualizou aqui também. Vamos proteger de novo nossa rota aqui, para que a gente não consiga atualizar de fora da aplicação, né, para que a gente tenha uma sessão sempre que for fazer alguma coisa no nosso banco de dados. E com esses métodos aqui, eu acho que a gente já consegue fazer tudo o que a gente precisa. Tudo que a gente precisa aqui na aplicação. A gente vai ter uma função aqui dentro da to-do list, que a gente pode chamar ela de pode ser completed toggle. Toggle é com um G ou com dois? Com dois. Completed toggle vai ser o seguinte. A gente chama um await fetch, né? Isso. Await fetch barra pi barra to do. E aí o método, no lugar de put, é pet no body. Completed vai ser... Eu vou desligar o Copilot aqui para a gente conseguir entender o que está rolando. A função completed toggle, ela recebe um parâmetro aqui, que é o parâmetro index. E aí eu chamo aqui um fetch na nossa API to do com o método pet. E aí dentro do body, a gente está passando um elemento aqui, completed, com o inverso daquilo que está agora. Esse objeto todos aqui, ele não existe, né? Na verdade, ele tem que ser data.todos na posição index, na chave completed. Então ele vai estar true ou false aqui. Eu estou passando o contrário disso. Se ele tiver false, ele vai passar true. Se ele tiver true, ele vai passar false. E aí eu já posso fechar essa chave. O que mais que eu preciso aqui para essa... Eu entrei aqui no Google e fiz uma pesquisa por fetch examples. Tem muita coisa disponível para referência aqui, mas uma que eu achei que está fácil da gente entender foi essa daqui, ó, que está usando aqui esse método fetch. E eu passei aqui o método, um aviso de que essa função é uma função assíncrona, né, para poder chamar o fetch com await aqui. Então eu passo essa URL, aí abro chaves, então eu tenho o método pet, ele passa aqui um headers também.
Não estou entendendo esse erro aqui. JSON.stringify recebe completed. Headers. Copiar tudo isso aqui. E aqui. Completed, ele passa a ser o contrário de data.todos na posição index.completed. Beleza. E aqui eu posso chamar mutate com API todo. Eu já tenho um mutate aqui já. Agora eu posso chamar essa função aqui dentro do nosso input. E o objeto index vem aqui do nosso map. A gente pode ver nossa network para ver se ele chama corretamente a função. Aparentemente não. Vamos ver o que foi que ele deu de aviso. A gente precisa passar mais um parâmetro aqui para a função, que é o ID. E aí eu vou ter aqui o ID, e aqui ID também, uma vírgula. E lá na invocação da função, a gente vai passar todo.id. Pode voltar aqui em network. O patch foi feito com sucesso, mas ele não atualizou. O mutate aqui, aparentemente, não... Ele está atualizando. O mutate não estava vindo aqui direto, porque eu estava chamando ele aqui sem essa barra no API. Com essa alteração, o mutate está sendo chamado corretamente e a atualização é realizada. Se a gente olhar aqui no nosso banco de dados, a gente consegue ver
gente consegue ver que ele está completo ali, né, como false. Se eu voltar aqui, ele passa a estar true. Se eu apagar aqui, ele volta a estar false. Então, beleza, essa manipulação aqui de update do elemento, se ele está completo ou não, já está resolvida. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é no span, que mostra o to-do aqui, a gente passa uma template string para ela. E no caso dele estar completo, to-do.completed, a gente passa é overline? Do contrário, não passa nada. Não, não é overline. É line true. E aí, se eu marco aqui, ele está concluído. Vamos agora implementar aqui o delete. Constant delete to do é igual a uma função assíncrona que recebe. O que a gente precisa para fazer um delete? O delete a gente passa ele na URL, né? A gente precisa passar o ID do to-do. Na URL isso é só. Então a gente vai receber aqui só o ID. E aí a gente vai dar um await fetch /API /to-do ID igual, precisa ser uma template string, né? Para a gente poder passar essa variável aqui. E aqui vai estar o ID. Eu acho que isso é suficiente. A gente pode só chamar o mutate aqui, a gente não precisa nem passar mais nada. Não estou certo disso, mas... E aí, lá no botão trash, a gente chama um click. Delete to do. Passando to-do.id como parâmetro. Um clique é igual. Eu preciso passar desse jeito. Eu preciso sim de um objeto aqui com um método delete. E agora sim, eu acho que isso é tudo. Também não. Vou dar uma olhada naquela documentação, naquele arquivo que o usuário estava passando aqui informações de como você passa um delete. Isso era para ser tudo. Acho que o delete precisa estar entre aspas aqui. Beleza. É isso. A gente já cria, a gente já atualiza, a gente já deleta. Agora eu vou voltar atrás aqui no plano de usar esse edit aqui. Eu pensei um pouco e para mim pareceu não fazer muito sentido ter um objeto de edição aqui que traga tanta complexidade para a aplicação aqui agora, sendo que a gente pode criar outro to-do com as informações atualizadas que a gente queira. A gente até pode implementar isso em outro momento, mas para
Então aqui eu vou remover esse botão aqui. Beleza, agora eu só tenho um botão para atualizar. Aliás, um botão para mudar de concluído para não concluído ou vice-versa. Um botão para apagar. E obrigatoriamente eu tenho que definir uma categoria. Parece legal. Eu estou satisfeito com esse resultado aqui. Teste de trabalho. Teste de estudo. Teste lazer. E aqui tem o teste pessoal. Beleza, tudo funciona. Uma coisa que eu quero inserir aqui no To Do Input é a opção aqui eu queria incluir aqui no nosso To Do um envio com Enter. Então, para isso, a gente tem aqui um key-up, recebe um evento e chama de handle enter, passa esse evento como parâmetro. Então, a gente tem uma arrow function aqui recebendo esse evento e validando. Será que com Shift Enter ele também entra ou não? Entra também, não importa. Beleza. Então agora a gente já tem praticamente tudo feito aqui. Uma coisa que eu vou desfazer aqui é esse update to do. Vou dar um delete file. Ele está dando erro porque eu importo esse elemento aqui, mas eu já não uso mais ele, né? Excluiu. Então a gente incluiu aqui dois métodos na nossa rota, né? Esse patch e esse delete. E a gente também atualizou aqui a lógica do nosso componente na lista. Eu notei que ele teve um comportamento aqui, quando eu setei ele foi para baixo. Eu não sei direito ainda por que ele faz isso, mas eu imagino que seja porque cada atualização mude a posição desse item lá no meu banco de dados. A gente pode pensar numa lógica de ordenação para esses elementos baseada em alguma referência. Isso vai ficar para um próximo momento. Eu vou encerrar por aqui. A gente fez bastante coisa. No próximo vídeo, eu quero fazer aqui alguns detalhes de acabamento aqui. Um deles é aquele em relação ao modo light aqui, que não dá para enxergar muito bem tanto esse checkbox aqui, está muito claro, e também a borda aqui do nosso seletor de categoria.
A gente também pode, no hover aqui, mostrar o nosso ícone interno na cor branca, que acho que vai ficar mais bonitinho. Alguns detalhes só de acabamento e então a gente vai fazer o deploy na versão dessa aplicação para ver se a gente consegue rodar ela em um servidor externo, né? Aqui a gente está rodando local. E aí vai ser esses últimos detalhes aí. Beleza? Valeu!